Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 25 do nosso podcast. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e hoje nós vamos falar um pouco, ter uma conversa sobre a competência do Tribunal Penal Internacional à luz do direito constitucional brasileiro e também à luz do direito constitucional brasileiro, do sistema interno e no âmbito internacional, da questão atinente ao julgamento de crimes de genocídio, de crimes contra a humanidade, seja pela Justiça Interna Brasileira, seja pelo Tribunal Penal Internacional. Vamos em frente. Antes de passar à análise dessa questão em nosso episódio, eu gostaria de registrar aqui prestar contas a vocês, né? Nós estamos fazendo uma campanha no sentido de que os direitos autorais oriundos das vendas dos nossos livros de nossa autoria, no período dos meses do segundo trimestre, né, que foi quando nós começamos de fato a ser alcançados pela pandemia da Covid-19, do coronavírus, esses direitos autorais, esses valores respectivos, fossem convertidos de algum modo à aquisição de equipamentos médicos e hospitalares para ajudar aquele pessoal, né, corajoso, valoroso, que tem trabalhado na linha de frente aí contra a Covid-19, atendendo as pessoas que chegam aos hospitais, etc., e tal, unidades de saúde em geral. E no mês de maio, os valores obtidos com as vendas do mês de maio, ao longo do mês de junho, nós ficamos sabendo dos montantes e procuramos aí entidades que poderiam estar necessitando de algo e tivemos o contato do pessoal da UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Sarandi, que nos solicitaram a aquisição de equipamentos de informática para que eles pudessem documentar dados da Covid-19 e também para que eles pudessem fazer prescrições médicas. Então, nós registramos ali já em nossas redes sociais, mas eu faço questão de deixar aqui consignado meu agradecimento ao pessoal da UPA de Sarandi e registrar também aqui meu respeito e consideração pelo trabalho que esses profissionais da saúde e tantos outros profissionais no Brasil inteiro e também no mundo, né, têm realizado. Meu respeito, minha admiração e minha gratidão. Não recebemos ainda aqui, não tive ainda o balanço dos valores decorrentes das vendas do mês de junho, mas assim que nós tivermos, nós vamos também providenciar a doação respectiva a alguma unidade, a entidades relacionadas a esses profissionais, tá bom? É isso, obrigado. O parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira dispõe, aspas, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão, fecha aspas. Esse dispositivo foi inserido na Constituição pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Eu examino esse tema na Constituição Federal comentada. Inclusive, a imagem que ilustra este episódio é a fotografia de um trecho do comentário a esse dispositivo. Aqui, eu farei uma análise do tema e citarei alguns julgados expressivos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto. No caso, o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição
expressamente dispôs que o Brasil se submete a regras de direito supranacional. Aliás, ao longo deste episódio falaremos de questões atinentes a crimes contra a humanidade e de genocídio, e veremos como essas matérias são disciplinadas também no direito interno. É importante considerar que o Estado brasileiro não pode ser compelido a aceitar regras estabelecidas pela comunidade internacional a que não tenha aderido. Essa questão diz respeito à ideia de soberania, de que falamos ali no comentário ao artigo 1º da Constituição. Mas o Brasil aderiu ao Tribunal Penal Internacional criado pelo Estatuto de Roma. O Decreto 4.388, de 2002, promulgou o Estado de Roma do Tribunal Penal Internacional entre nós, no direito brasileiro. É importante ler o texto do Estatuto de Roma, que é muito interessante não apenas para os juristas, isso é, para aqueles que se ocupam com o estudo do direito constitucional, que é o meu caso, né? Mas também aqueles que estudam direito penal e direito internacional. E é interessante também para leigos. A linguagem utilizada no texto do Estatuto de Roma é bastante simples e acessível. Importante destacar que a análise que nós vamos fazer desse assunto tem em vista, sobretudo, a disciplina constitucional da matéria no âmbito interno brasileiro, né? Falaremos aqui de algo que nós já escrevemos e faremos também uma análise do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional e de julgados dos tribunais superiores relacionados à matéria. Nós não temos aqui por propósito analisar qualquer caso em particular, qualquer caso em específico, né? Além daqueles que nós mencionaremos que já foram ali objeto de julgamento dos tribunais superiores, ok? A competência do Tribunal Penal Internacional é descrita no artigo 5º do Estatuto, que diz assim: a competência do tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto. Nos termos do presente Estatuto, o tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: o crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão. Os artigos 6º, 7º e 8º do Estatuto descrevem os crimes de genocídio, contra a humanidade e de guerra. Mais à frente, neste episódio, falaremos um pouco mais dos crimes de genocídio e contra a humanidade. Mas já adianto que desses crimes, apenas o crime de genocídio encontra disciplina no direito brasileiro, isso é, em regras do direito interno brasileiro. Aliás, o tema é disciplinado em uma lei bem antiga, a Lei 2.889 de 1956. Mas essa lei, embora antiga, vem sendo rememorada ao longo do tempo. Recentemente, por exemplo, a Lei dos Crimes Hediondos, Lei 8.072, de 1990, que já considerava hediondo o crime de genocídio, foi atualizada pela Lei 13.964 de 2019, que muita gente conhece como o pacote anticrime. Essa lei, de 2019, voltou a fazer referência à Lei 2.889 de 1956. Então não há dúvida a respeito da plena vigência da força normativa da Lei de 1956. E como nós veremos adiante, esses dispositivos da Lei sobre crime de genocídio vêm sendo aplicados na jurisprudência brasileira. O mesmo não se pode dizer, ao menos em tese, dos crimes contra a humanidade referidos no Estatuto de Roma. Há projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, projeto número 4038 de 2008. Eu consultei hoje, eu estou gravando esse episódio no dia 17 de julho de 2020,
Eu consultei hoje a tramitação desse projeto no site da Câmara dos Deputados e pude observar que esse projeto não está se movimentando. Nós veremos que essa omissão legislativa, digamos assim, a respeito dos crimes contra a humanidade pode ter relevância quanto à atuação do Tribunal Penal Internacional. É que a atuação desse tribunal deve observar o que a doutrina e a jurisprudência costumam chamar de regra de complementaridade ou regra de subsidiariedade, que alguns preferem chamar princípio da complementaridade ou princípio da subsidiariedade. O artigo 1º do Estatuto de Roma dispõe que o Tribunal Penal Internacional será uma instituição permanente com jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional, de acordo com o presente Estatuto, e será complementar às jurisdições penais nacionais. Então, vejam que o artigo 1º já estabelece esse norte, né, que vai orientar várias das outras disposições do Estatuto de Roma. Algumas delas, as que eu considerei mais expressivas, eu vou destacar aqui. Né? Então, a atuação do tribunal, desde logo no artigo 1º do Estatuto de Roma, está escrito, a atuação do Tribunal Penal Internacional será complementar às jurisdições penais nacionais. Adiante, o Estatuto volta a tratar dessa regra de complementaridade ou subsidiariedade no artigo 17, que estabelece em seu parágrafo 1º que o tribunal decidirá sobre a não admissibilidade de um caso se o caso for objeto de inquérito ou de procedimento criminal por parte de um Estado que tenha jurisdição sobre o mesmo caso, salvo se este não tiver vontade de levar a cabo o inquérito ou o procedimento, ou não tenha capacidade para o fazer. Então percebam, o caso será recusado pelo Tribunal Penal Internacional se ele for examinado por um inquérito ou um procedimento criminal no Estado, né, internamente. Mas a ressalva, salvo se este não tiver vontade de levar a cabo o inquérito ou o procedimento, ou ainda se o Estado não tiver capacidade de o fazer. Na sequência, os parágrafos 2º e 3º desse mesmo artigo 17 vêm esclarecer o que é essa falta de vontade ou essa falta de capacidade de fazer isso, né? Então, por exemplo, ter havido demora injustificada no processamento, a qual, dadas as circunstâncias, se mostra incompatível com a intenção de fazer responder a pessoa em causa perante a justiça. Então, se o aparato estatal coloca obstáculos a que uma autoridade seja responsabilizada por um desses crimes, estaria configurada essa omissão injustificável do Estado Nacional a autorizar a atuação excepcional do Tribunal Penal Internacional, né? É importante notar ainda a regra chamada ne bis in idem, prevista no artigo 20 do Estatuto. Então, para citar um exemplo, o parágrafo 3º do artigo 20 dispõe que o tribunal não poderá julgar uma pessoa que já tenha sido julgada por outro tribunal, a menos que o processo nesse outro tribunal tenha tido por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal por crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Então, quando, por exemplo, no Estado, né, no âmbito interno, um processo penal seja realizado, mas com o propósito de absolver, né, a autoridade, por exemplo, que tenha praticado um crime contra a humanidade. Fica bastante claro, portanto, que os Estados, entre eles o Estado brasileiro, que integra, né, essa convenção internacional, têm a responsabilidade de julgar esses crimes. A atuação do Tribunal Penal Internacional é complementar e subsidiária, sendo possível dizer até mesmo que
é uma atuação bastante excepcional e só se justifica em caso de inércia do Estado Nacional. É importante notar que, de acordo com o artigo 27 do Estatuto, a qualidade oficial daquele que teria cometido o crime não impede a atuação do Tribunal Penal Internacional. O texto desse artigo dispõe assim, vou ler um trechinho aqui. O presente estatuto será aplicável de forma igual a todas as pessoas, sem distinção alguma baseada na qualidade oficial. Em particular, a qualidade oficial de chefe de Estado ou de governo, de membro de governo ou do parlamento, de representante eleito ou de funcionário público, em caso algum eximirá a pessoa em causa de responsabilidade criminal nos termos do presente estatuto, nem constituirá per se motivo de redução da pena. E vejam ali ainda, né, que o artigo 28 do Estatuto, textualmente, dispõe sobre a responsabilidade de chefes militares e de outros superiores hierárquicos, por crimes cometidos por força sob seu comando ou subordinados sob sua autoridade. Então, um trecho aqui, por exemplo, quanto a superiores hierárquicos e subordinados. O artigo 28 dispõe assim: o superior hierárquico será criminalmente responsável pelos crimes da competência do tribunal que tiverem sido cometidos por subordinados sob sua autoridade e controle efetivos, pelo fato de não ter exercido um controle apropriado sobre esses subordinados, quando, daí vem ali várias hipóteses, né? Daí, por exemplo, o superior hierárquico teve conhecimento ou deliberadamente não levou em consideração a informação que indicava claramente que os subordinados estavam a cometer ou se preparavam para cometer esses crimes. Então, se, por exemplo, um agente do Estado, que é superior hierárquico, né, acaba tendo conhecimento, né, da prática de ato que configure crime contra a humanidade, né, por um dos seus subordinados, né, esse superior hierárquico também é responsável, né, criminalmente responsável. Isso está aqui no artigo 28, tanto para superiores hierárquicos, né, que vale, por exemplo, para agentes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, eventualmente, né? E o artigo 28 fala também da questão atinente à relação entre chefes militares e forças sob seu comando. Vale observar que o fato de a pessoa estar cometendo crime em cumprimento de decisão de superior hierárquico não a isenta de sua responsabilidade. Isso está bem destacado no artigo 33 do Estatuto. Então, vale o inverso, digamos assim, né? O fato de uma pessoa estar praticando um crime contra a humanidade, algo que seja considerado crime contra a humanidade, né? Dizendo que está cumprindo uma decisão de um superior hierárquico, não a isenta de sua responsabilidade. Então, percebam que podem, ao menos em tese, podem ser abrangidos aqui toda uma cadeia, né, hierárquica, né? Alguém que comande um determinado órgão e também aqueles que, digamos assim, lhe sejam subordinados e que cumprem suas decisões. Ou aquele que tem a superioridade hierárquica será responsável pelos atos praticados pelos seus subordinados. É o que decorre ali dos artigos 28 e 33 do Estatuto de Roma. Agora, eu farei aqui uma breve análise da questão relacionada aos crimes de genocídio e dos crimes contra a humanidade, à luz da regra de subsidiariedade ou complementaridade da competência do Tribunal Penal Internacional que nós mencionamos há pouco. Como eu já disse ali atrás, o crime de genocídio já é previsto no direito interno brasileiro
e é previsto no direito interno brasileiro desde 1956. Embora pouco comum, o assunto, inclusive, como nós veremos, já foi analisado pela jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores. Comete genocídio, de acordo com o artigo 1º da Lei 2.889 de 1956, quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Né? O Superior Tribunal de Justiça tratou desse tema no julgamento do recurso especial 222.653, em uma decisão proferida em setembro do ano 2000, em caso de crimes de genocídio e associação para o genocídio cometidos contra os índios Yanomami, no chamado massacre de Ashimu, ou Assimu. Eu vi a expressão escrita desses dois modos. Né? Massacre esse que resultou na morte de 12 índios, entre adultos, crianças, homens, mulheres, idosos, etc. Nesse julgado, o Superior Tribunal de Justiça destacou o seguinte: o bem jurídico tutelado não é a vida do indivíduo considerado em si mesmo, mas sim a vida em comum do grupo de homens ou parte deste, ou seja, da comunidade de povos, mais precisamente, da etnia dos silvícolas integrantes da tribo Ashimu dos Yanomami, localizada em terras férteis para a lavra garimpeira. Esse mesmo caso acabou chegando no Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário 351.487, que foi decidido em agosto de 2006. Nessa ocasião, o Supremo Tribunal Federal afirmou o seguinte: o tipo penal do delito de genocídio protege, em todas as suas modalidades, o bem jurídico coletivo ou transindividual, figurado na existência de grupo racial, étnico ou religioso, a qual é posta em risco por ações que podem também ser ofensivas a bens jurídicos individuais, como o direito à vida, à integridade física ou mental, à liberdade de locomoção, etc. Então vejam, a figura do genocídio é, portanto, conhecida e disciplinada pela legislação brasileira e a jurisprudência a vem aplicando. A atuação do Tribunal Penal Internacional, em caso de crime de genocídio, portanto, e de acordo com a regra da subsidiariedade ou complementaridade, só se justificaria em caso de incapacidade ou omissão do sistema jurisdicional interno, como nós mencionamos há pouco. O caso de crimes contra a humanidade, no entanto, é mais grave. É que, ao menos até esta data, repito que eu estou gravando finalizando a gravação no dia 17 de julho de 2020, então até esta data, pelo menos, o assunto não restou suficientemente disciplinado pelo direito interno brasileiro. Como eu mencionei antes, o projeto de lei número 4038 tramita desde 2008 no Congresso Nacional. Aliás, a exposição de motivos interministerial que acompanhou a mensagem do Presidente da República, que encaminhou esse projeto de lei ao Congresso Nacional, reconheceu expressamente essa lacuna legislativa. Vale a leitura desse trechinho aqui da exposição. O presente projeto de lei tem como propósito possibilitar o exercício da jurisdição primária pelo Estado brasileiro e a viabilizar a cooperação com o Tribunal Internacional.
Assegura-se assim que, em nenhuma hipótese, uma pessoa ou crime internacional sujeito à jurisdição penal brasileira renda ensejo à atuação da jurisdição do Tribunal Penal Internacional, pois se dota o país dos instrumentos jurídicos necessários ao cumprimento de suas obrigações internacionais. Vejam então que interessante, porque este trecho aqui da exposição de motivos, digamos, reconhece, entre aspas, né, é como que um mea-culpa do Estado brasileiro, também entre aspas, no sentido de que há de fato uma lacuna legislativa. E com esse projeto se busca, ou se buscaria, suprir isso, né, suprir essa lacuna e viabilizar, portanto, a atuação da jurisdição penal brasileira, de modo que não seja necessário ou não seja necessária a atuação do Tribunal Penal Internacional, que, como nós já falamos, é excepcional. Agora, na medida em que não há disciplina do crime de crimes contra a humanidade no contexto brasileiro, acaba-se obtendo efeito oposto a esse aqui, ou oposto a esse efeito que esse projeto de lei pretendia evitar, né? Por quê? Porque isso pode acabar justificando a atuação do Tribunal Penal Internacional. Aliás, a circunstância de não haver previsão de crime contra a humanidade no direito interno foi considerada, no interno brasileiro, foi considerada pelo Superior Tribunal de Justiça em uma decisão bastante expressiva e recente. No julgamento do recurso especial 1.798.903, relativo ao caso conhecido como Atentado do Rio Centro, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente essa lacuna legislativa e ainda dispôs que a previsão de crime contra a humanidade no Estatuto de Roma, ou seja, no plano supranacional, não se aplica ao direito interno, no âmbito interno. Eu vou ler aqui um trecho da ementa que explica bem a conclusão a que se chegou ali nesse julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Aspas, o conceito de crime contra a humanidade se encontra positivado no artigo 7º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, o qual foi adotado em 1998, porém apenas passou a vigorar em 2002, internalizado pelo Decreto 4.388, de 2002. No Brasil, no entanto, ainda não há lei que tipifique os crimes contra a humanidade, embora esteja em tramitação o projeto de lei número 4.038 de 2008. Diante da ausência de lei interna tipificando os crimes contra a humanidade, rememoro que o Supremo já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que não é possível utilizar tipo penal descrito em tratado internacional para tipificar condutas internamente, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição. Exemplo, tipo penal de organização criminosa trazido na Convenção de Palermo. Dessa maneira, não se mostra possível internalizar tipificação do crime contra a humanidade trazida pelo Estatuto de Roma, mesmo se cuidando de tratado internalizado por meio do decreto 4.388, porquanto não há lei em sentido formal tipificando referida conduta. Fecho aspas neste ponto. Vale muito a leitura da íntegra do acórdão, que é bastante longo, mas é muito interessante. Inclusive, os votos vencidos proferidos nesse julgamento do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça discutiu ainda sobre a inaplicabilidade do ius cogens internacional para que se considere haver crime contra a humanidade no plano internacional, né? No direito internacional e no direito interno. Eu analisei esse julgado e outras decisões do Supremo Tribunal Federal sobre esse mesmo tema no comentário ao artigo 5º da Constituição. Então, para aqueles que tiverem mais interesse em um exame mais aprofundado da matéria, né, na Constituição Federal comentada. Bom, assim, tendo em vista que não há tipificação de crime contra a humanidade no direito interno brasileiro, parece que nesse caso, ao menos em tese,
fica mais facilitada a demonstração daquela incapacidade ou omissão do sistema interno e se poderia superar, portanto, a regra da subsidiariedade ou complementaridade da atuação do Tribunal Penal Internacional. A lista de crimes contra a humanidade prevista no Estatuto de Roma é bastante vasta e está em seu artigo 7º. A seguir eu vou ler uns trechos que eu acho bastante esclarecedores, né, da configuração desses crimes contra a humanidade. Abro aspas aqui para trechos que lerei. Para efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos seguintes atos, quando cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento desse ataque. Homicídio, extermínio, na sequência ali adiante, perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser identificado por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos ou de gênero. Um pouco mais adiante. Outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde mental. Interessante, né? Esse item, que é o item K do parágrafo 1º do artigo 7º, é bastante amplo, né? Vejam, aspas, outros atos desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física ou mental. Na sequência ainda, o artigo 7º ele vai dispor o seguinte, que para efeitos do parágrafo 1º, por ataque contra uma população civil, entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de atos referidos do parágrafo 1º contra uma população civil, de acordo com a política de um Estado ou de uma organização de praticar esses atos, ou tendo em vista a prossecução dessa política. Ainda, o extermínio compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população. E à frente ainda, por perseguição, entende-se a privação intencional ou grave de direitos fundamentais em violação do direito internacional por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa. Fecho aspas aqui. Então percebam que, diante da ausência de tipificação penal no direito interno brasileiro de crimes contra a humanidade, parece haver a possibilidade, ao menos teórica, né, de incidência dessas disposições aqui do artigo 7º do Estatuto de Roma. Bom, assim, em conclusão, parece possível afirmar o seguinte. No caso do genocídio, a tipificação penal expressa na legislação interna brasileira e a atuação do Tribunal Penal Internacional só se justificaria, em tese, se verificada a incapacidade ou omissão do sistema judicial interno. Diferentemente, diante da ausência de previsão legal do tipo penal de crime contra a humanidade no direito interno brasileiro, a atuação do sistema judicial interno, nacional, fica impossibilitada. Afinal, se não há crime sem lei anterior que o defina, o judiciário brasileiro não teria uma regra penal a aplicar, né? Diante disso, ao menos em tese, essa omissão legislativa conduz de maneira quase que automática à inação judicial interna, o que acaba facilitando a atuação do Tribunal Penal Internacional, mesmo à luz daquela regra da subsidiariedade da atuação desse órgão, como nós falamos antes.
O tema realmente é bastante instigante, interessante, bastante complexo e vasto. Aqui nós procuramos apresentar apenas linhas gerais da matéria. Espero que vocês tenham gostado e espero que, tendo gostado, divulguem aí o nosso trabalho em seus grupos de estudos, entre seus colegas, professores, alunos, colegas advogados da magistratura, do Ministério Público, etc. Muito obrigado a todos e até a próxima.